Agora, voltando ao tema, voltando ao ponto de início nosso, que diz respeito ao desencadear de todas essas coisas, o que leva uma pessoa a cometer um suicídio. Vamos lá, quais são os sinais assim, mais evidentes, os sinais que você, com a sua experiência, já identifica numa entrevista com um paciente seu? De que essa pessoa precisa ter cuidado. Isso, Franklin, é bem complicado, porque depende do profissional, né? Eu tenho experiência, mas existe algo que eu percebi já faz um tempo, que eu acredito que seja sensibilidade. E eu acho que não é algo meu, eu acho que é algo que pode ser desenvolvido, que está no ser humano, faz parte dessa sensibilidade. Tem pessoas que são mais racionais, outras pessoas são mais sensíveis. Mas essa minha sensibilidade, junto com a experiência, faz com que eu tenha um olhar diferenciado. E talvez eu acho que hoje seria muito importante falar sobre isso. Eu vim pensando sobre isso. Qual é a diferença? Como que eu faço para ajudar as pessoas a entenderem quais os sinais? Eu consigo enxergar pela experiência e por tudo mais, não em todas as pessoas, né? Mas o que eu acho mais importante é escutar, a escuta. Não é só o olhar, é a escuta atenta. É o que eu faço no consultório. Então, como a gente estava falando antes da farmacologia, os pacientes já ficam preocupados. Doutora, mas qual o remédio? Eu não quero falar do remédio. Eu quero falar sobre a tua vida, quero saber, quero escutar, eu quero que explique o que está acontecendo. Então, quando nós estamos atentos a um familiar, a um amigo, as pessoas ao nosso redor, das quais a gente ama, nós temos que escutar. Quantas vezes a gente pergunta, quando eu falo sobre empatia, eu pergunto, mas o que tu faz que mostra que tu tem empatia? O que é empatia? É se preocupar. Mas eu mando mensagem para o meu amigo e pergunto, como é que tu tá? E aí eu pergunto, mas e se o teu amigo responde que não tá bem? O que essa pessoa que perguntou como ele tá responde? Mas a minha também não tá boa. Mas os meus problemas são maiores. Se a tua tá ruim, a minha tá pior. É uma competição de problemas, né? Tô com dor de cabeça, eu também tô. Exatamente. Então, essa é o individualismo, né? Uma característica da sociedade moderna. Então, as pessoas perguntam, então, na verdade, elas fazem de conta que elas têm essa empatia, porque elas não sabem o que isso significa. E quando essa pessoa diz que não está bem, ela inverte a pergunta. Então, talvez não por maldade ou porque essa pessoa não quer mesmo saber, mas talvez porque o que ela vai escutar entre em contato com os sentimentos dela mesma. E as pessoas não suportam isso. Então, o sofrimento e a dor, as pessoas hoje em dia têm muitos vícios, têm mecanismos de fugas para a dor, não sabem reagir ao sofrimento e aos problemas. Então, quando elas perguntam como você está, elas não querem escutar, porque elas vão se identificar com aquilo. Então, se vocês perguntarem para mim qual sinal ou sinais, para começar, a gente precisa aprender a escutar. Então, não é só falar, é ouvir de forma atenta. E nós escutamos de várias formas, prestando ou não atenção. E a comunicação, ela é algo ampla. A comunicação não é só a fala. A comunicação é o jeito, a comunicação tem a ver com a vestimenta, tem a ver com o olhar, tem a ver com o comportamento. É muito maior para quem estuda a comunicação, né? E isso é um carinho que vocês fazem, né, para os convidados. Isso é a comunicação também. Então, as pessoas não têm essa percepção. Exato. Porque nós vivemos numa sociedade agora, atualmente, na verdade já vem há algum tempo, que está tudo muito correndo, as pessoas estão sempre com pressa. Então não dá tempo de escutar o outro. Não dá tempo para eu vir aqui e conversar com vocês. Mesmo que eu não ganhe nada com isso, no sentido de as pessoas se preocupam com o quê? Receber algo em troca. O que eu recebo em troca? Eu, Vanessa, psiquiatra. Nesse momento, eu sou privilegiada, eu construí, então eu não preciso estar aqui para conseguir absolutamente nada mais do que realmente fazer e agregar um pouco às pessoas. Então as pessoas não se preocupam com isso, não tem esse olhar para o próximo.
E essa é a questão. Como que nós vamos enxergar sinais de pessoas que querem cometer suicídio se nós não sabemos nos comunicar? Se Se quer nós não ouvir. Se quer, Exatamente. Se nós falamos e não escutamos. E você falando aí, me veio aqui em mente algo que me corrija se eu estiver errado. Às vezes, você ouvir alguém seja o melhor remédio para prevenir mais tarde essa pessoa fazer algo referente ao que a gente está conversando. Talvez o que essa pessoa queria era somente ser ouvida. É o acolhimento. E esse acolhimento pode estar dentro de casa. Então, esses dias eu atendi uma menina de 14 anos. Ninguém sabia o que ela tinha, mas percebiam que ela estava diferente, triste. Então, primeiro sinal, mudança de comportamento. As pessoas, mas para a gente saber se essa pessoa mudou o comportamento, a gente precisa estar atento e saber qual é o comportamento usual dessa pessoa. Então, essa menina de 14 anos, ninguém entendia, mas a mãe levou ela ao consultório e ela não queria ir para a escola. Então, estava com a preocupação em não ir na escola. Vai repetir de ano. Então, essa menina não é o fato de ela estar triste. Ninguém queria saber o porquê de ela estar triste. As pessoas queriam saber por que ela não queria ir na aula. Porque se ela não for na aula, ela não vai passar no vestibular. Se não passar no vestibular, não vai fazer, né, o que os pais querem, então a vida não será boa, enfim. E na escuta dessa menina, veio muitas questões. E me fez pensar muito sobre isso, porque é algo que não vem só dela, eu acho que é em geral. As pessoas perguntam por que as pessoas têm tanta depressão hoje em dia. Falta de sentido e propósito. Sabe como que essa menina melhorou? Ela melhorou com a medicação, mas não só com a medicação. E aí a medicação existe mão para prescrever. Nós podemos usar uma dose menor, menos associação, se nós trabalharmos outras questões. Ela utilizou a medicação e eu consegui puxar, escutando, o que ela gosta. O que dá sentido e propósito para a vida dela. E os pais não faziam noção. Então, a escuta, de escutar, claro, perguntando, né? Porque o adolescente, às vezes, não gosta muito de falar. Mas a gente, aos pouquinhos, vai conseguindo trazer essa pessoa para perto. E aí vem a questão de essa pessoa ter liberdade para que ela tenha confiança e consiga falar. Isso é uma relação saudável, né? A relação entre as pessoas deve ser assim. Então, para que a gente possa escutar também. Ela tem que se sentir ouvida, né? Porque às vezes eles falam, mas eles não se sentem ouvidos e param de falar por conta disso, eu acho. O suicídio é um ato de comunicação. Não fui eu que inventei. Isso eu escutei de uma psiquiatra há algum tempo. Não me recordo o nome, até falei numa entrevista sobre isso ano passado. Não existem pessoas que cometem suicídio sem dar sinais. Mas é muito delicado falar sobre isso, porque tem pessoas nos escutando também que já perderam alguém da família por suicídio. Então, se eu falar que essa pessoa deu o sinal e essa pessoa da família não percebeu esse sinal, ela pode ficar chateada, magoada, se sentir culpada. Então, essa não é a questão, porque também não é tão fácil assim. Quando eu falo de escuta, quando eu falo de prestar atenção, eu falo de uma forma... É de alguém que tem muitos anos de experiência, de alguém que estuda, que é especialista nisso, as pessoas não são. Né? Então, não se culpem, né? Eu acho importante deixar isso claro, se acontece algo assim, porque isso acontece todos os dias. E muitas vezes realmente é difícil. Não é tão fácil assim, mas a minha proposta é que as pessoas comecem aos pouquinhos a prestar atenção. Prestar atenção no outro, né? Porque eu ia falar a respeito dos sinais e de prestar atenção, porque hoje tudo a gente recorre ao Google, né? Então, é muito fácil você ir lá e digitar quais são os sinais para suicídio, quais são os sinais de depressão. Então, hoje talvez também se torne
difícil porque a gente lê lá, isso aqui. É igual quando, eu tô com dor de cabeça. Daí você vai no Google. O que que é dor de cabeça? Você tá morrendo. Mas tem Você uma tá com questão... tumor no cérebro e você vai morrer. Tem uma questão importante também, dependendo do ambiente, que você já falou, que eu acho que o ambiente é muito importante, e do acesso. Acesso à informação. Sim, a gente hoje, 2023, todo mundo tem acesso à informação. A gente acha que tem, né? Mas não, uma coisa é você acessar o Google, outra coisa é você conseguir acessar uma profissional... Com conhecimento. Com conhecimento da doutora Vanessa, que pode ajudar. Então, beleza, aquela família, aquelas pessoas que, dentre seus dilemas familiares, dentre os seus problemas mentais, né, que envolva a sua saúde mental, seus problemas emocionais que envolvam a sua saúde mental, eu vejo que a massa, a maioria, aquilo que talvez... essa maioria, elas não possuem, elas não acessam esses cuidados, e o ambiente não propicia também um ambiente de empatia, um ambiente de compreensão, de confiança, né? E o dado muito provável, a doutora vai trazer isso para nós, mas pelo menos eu, enquanto leigo no assunto e um espectador de fora para dentro, eu imagino que grande parte dos episódios extremos de suicídio venha somado a um ambiente, não vou dizer hostil, mas um ambiente com histórico de abuso, com histórico de alcoolismo, droga, ausência. Isso, existe uma regra, existe assim, um dado para isso, ou isso está dentro de uma aleatoriedade para dizer assim, uma pessoa que chega aí ao extremo do suicídio, isso pode acontecer em qualquer ambiente? Na verdade, pode acontecer em qualquer ambiente, mas existe uma prevalência, existem fatores de risco. Então, pessoas que têm transtorno psiquiátrico, que não fazem tratamento, elas têm um risco maior de pensar em suicídio e cometer o suicídio. Né? Então, existem fatores que propiciam abuso na infância, traumas, não só na infância, na adolescência, mas também na fase adulta. Nós não podemos esquecer também das questões genéticas. Então, pessoas que cometem suicídio, existe uma possibilidade de as pessoas já terem cometido na família. Então, se nós formos procurar, existe essa prevalência. Então, existem fatores de risco, sim. Mas existe algo que eu não diria aleatório, mas se nós falarmos de transtorno de personalidade, por exemplo, borderline, que é um transtorno que é comum, digamos assim, ou pessoas que tenham traços por impulsividade podem vir a cometer suicídio. Nesse caso, não existem sinais. Nesse caso, é uma pessoa que brigou com um namorado, bebeu muito, foi numa festa e cometeu suicídio, porque brigou com o namorado, por impulsividade. Adolescentes fazem isso. Então, não existem sinais específicos nesse caso. Então, é aleatório também, mas existem fatores de risco que levam ao suicídio. Então, transtornos mentais, depressão e ansiedade, que são de maior prevalência, se não tratados, podem levar a esse tipo de pensamento e a tentativa.